Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu pedi para o nosso setor de análise passar algumas informações aí para a gente conversar um pouquinho a respeito do cenário atual. Muita gente perguntando, pô, Thiago, tá na hora de vender, né? Eu comprei, vendi as minhas ações lá nos 70 mil pontos, esperando que ia bater 50 mil, não bateu, a economia está piorando, é a bolsa subindo, o que está acontecendo? Eu sempre gosto, pessoal, de contar essa história aqui, né? Um dia eu estava conversando com um amigo meu e ele estava explicando por que tinha acontecido um acidente com um conhecido nosso. Quem for da aviação e quiser me corrigir, fica à vontade. E ele explicou mais ou menos o seguinte, que esse conhecido nosso ele estava sobrevoando uma lagoa, chovendo, né? E ele estava operando no visual, numa área que ele deveria estar operando por instrumentos, porque ele não conseguia enxergar a lagoa. Resumo da história, ele não bateu lá, infelizmente, acho que faleceu ele e a esposa dele. E aí ele explicou, né, que isso aí era o visômetro, ele deveria estar operando por instrumentos numa área que ele estava operando por visual. E eu sempre comento, né, quantas pessoas entram na bolsa sem estratégia, né? Quantas pessoas entram na bolsa operando por visômetro? Todo mundo sabe que a aviação é um dos meios de transporte mais seguros que tem. E para quem já viu esses programas, tem vários no YouTube, eu gosto muito do Aviões e Música, o Lito lá, ele comenta, né, que para acontecer um acidente tem que ser uma série de fatores. E ele fala muito a respeito do CRM, né, que é justamente o piloto estar preparado para quando acontecer uma situação que ele não tá esperando. E quantos investidores, por exemplo, compraram a bolsa a 120 mil pontos, esperando só que a bolsa ia subir, a bolsa caiu, eles não sabiam o que fazer. Quantos investidores venderam a 70 mil pontos esperando que fosse bater a 50 mil, fosse baixar para 50, não baixou para 50 e as pessoas também não sabiam o que fazer. Então muita gente entra na bolsa por visômetro, entra sem estratégia. E como eu comento sempre, não existe a melhor estratégia, não existe a pior estratégia, mas existem estratégias. E a Capitalizo, como é uma empresa de recomendações, não pode ficar em cima do muro. Ou a gente recomenda alguma coisa ou a gente não recomenda. E tudo isso precisa ficar bem claro para o nosso cliente, precisa ficar bem claro para o investidor. Da mesma forma, precisa ficar claro para mim. Eu sou um investidor, eu preciso ter uma estratégia, né? Eu não posso operar por visômetro. E eu fiz, acho que faz um mês, nem sei se faz tanto, eu fiz um vídeo. E tá aí, se vocês procurarem. Agora eu não lembro se é uma afirmação ou se é um ponto de interrogação. A bolsa está cara. E eu comentei nesse vídeo que quando a gente olha em termos macroeconômicos, a bolsa está cara. E a bolsa continua cara. Porque quando a gente olha a situação da economia, por exemplo, aqui no Brasil, claro, a China tem algum, né, a gente pega minério, pega a parte de siderurgia, está recuperando bem, mas enfim, a gente pega aqui no Brasil, se a gente pegar a pontuação de hoje e pegar a pontuação há um ano atrás, lá quando estava 80, 90 mil pontos, a gente vai ver que o ambiente é bem diferente. Então, para a gente, operar pelo macro não funciona. Né? Porque quando a gente vai operar pelo macro, a gente normalmente vai pegar o movimento atrasado. O que aconteceu ali no início do ano, fevereiro, março? A bolsa caiu e efetivamente só depois as coisas começaram a piorar aqui. Eu não estou dizendo que as coisas vão melhorar, tá? Mas talvez o mercado esteja antecipando uma melhora, porque o mercado não vai esperar. O mercado não vai esperar o PIB brasileiro vir positivo de novo para comprar ações. As pessoas vão tentar antecipar esse movimento. Se esse movimento é voo de galinha ou não, isso é outra história, tá? Não é disso que a gente está falando. Né? O que a gente está falando é tentar operar por esses movimentos macro. Eu vi que muita gente ou não viu o vídeo até o final ou não entendeu, mas a mensagem que eu queria passar nesse vídeo era justamente essa. Nós não operamos pelo macro. Nós não recomendamos, os nossos analistas não recomendam por causa de economia, por causa de notícia. Então nós temos duas estratégias, né, justamente para conseguir responder para as pessoas quando comprar e o principal, quando vender. Porque comprar é fácil, né? É só abrir o home broker e comprar. Mas qual é o momento de vender? Então, para quem opera no curto prazo, pessoal, e por exemplo é nosso cliente, qual o momento de vender? Quando perde a tendência gráfica. Né? Ali em fevereiro, no início de março, basicamente a gente estava zerado. Agora está cheio de operação de compra.
Ah, mas é voo de galinha, não é? Não importa, pessoal. O que importa pra gente é o que está no gráfico. Esse aqui é o gráfico da Sinqia. A gente tem uma operação aí de médio prazo em Sinqia. Mesmo para quem nunca viu um gráfico, dá para ver que a Sinqia está num canal de alta. Então, enquanto as ações da Sinqia continuarem nesse canal de alta, o pessoal vai manter a recomendação de compra. Estou mandando já neles, né? Mas eles vão manter a recomendação de compra. Ah, mas assim que divulgou balanço bom, balanço ruim, a economia está melhorando, a economia está piorando. Não importa, pessoal. Nós não operamos por visomentro. Aqui tem uma estratégia. Ela está numa tendência gráfica, continua comprada. Não importa o que o Thiago acha, não importa o que o Danilo acha, o que importa é o que o gráfico acha. Vocês estão vendo, pessoal, como a gente consegue simplificar as coisas assim? E quem investe tem que simplificar, né? O mercado ele já é muito complexo por si só. Eu sempre comento que o mercado é maníaco-depressivo. E principalmente para os investidores de longo prazo. Muita gente pergunta, Thiago, eu estou preocupado com as empresas. Tá, todo mundo está preocupado, mas eu estou preocupado com as empresas no curto prazo. Estou preocupado com as eleições e estou montando a minha carteira de longo prazo. Pô, mas tu tá preocupado com as eleições de 2022 ou desse ano, as eleições municipais? Então talvez tu não seja um investidor de longo prazo. Não pode ficar preocupado, tu não conseguir dormir à noite por causa dessas questões macro. O mundo não vai terminar. As empresas não vão todas quebrar, né? As coisas vão prosseguir, a não ser que vocês entendam que o mundo vai terminar. Daí é melhor pegar o dinheiro e já gastar o dinheiro antes. Então se eu sou um investidor de longo prazo, o pessoal tem que buscar boas empresas. Por que motivo eu vou vender agora a minha carteira de longo prazo? Primeiro, se eu precisar do dinheiro, é o mais óbvio de todos, né? Infelizmente vocês vão ter que vender a posição de vocês. Se uma empresa perder fundamentos, isso acontece. O que aconteceu quando começou a dar essas quarentenas? Ou até antes, né? Quando deu as quarentenas na China, o pessoal da análise aqui já estava vendo aquelas empresas. Claro que já tinha a maioria, ou todas, a gente já tinha um estudo aprofundado delas, né? O que o pessoal viu? Aquelas que tinham caixa para se manter e as que não tinham caixa se tinham condições de se financiar para passar pela crise. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e assim por diante. Quantas alterações foram feitas na nossa carteira em função disso? Nenhuma, pelo contrário. Inclusive eu comentei nesse vídeo da Bolsa Tá Cara, o pessoal recomendou uma carteira nova inteira, né? E também vários ativos que estavam como recomendação de manter, eles alteraram para comprar, e a gente também recomendou uma carteira nos Estados Unidos, porque tiveram ações lá que caíram tanto quanto aqui no Brasil. Inclusive o nosso plano era só para o ano que vem lançar a carteira de ações lá fora, e o pessoal antecipou em função da baixa do mercado. Então se a empresa não perdeu fundamentos no longo prazo, ou não aconteceu nada no curto prazo que trouxe uma nuvem, né, que vocês não conseguem enxergar mais nada, mantém as ações em carteira, quem sabe até compra mais, né? Tinha que ter comprado lá nos 60, nos 70, nos 80, nos 90 mil, nos 100 mil, até porque sempre tem oportunidade. Para quem olha no longo prazo, sempre tem oportunidade, pessoal. Quando o juro está baixo, tem empresa que se beneficia com isso. Quando o juro está alto, tem empresa que se beneficia. Quando o dólar está alto, tem empresa que se beneficia. Quando o dólar está baixo, tem empresa que se beneficia. E tem empresa que consegue superar todos esses desafios macro. Então, quando a gente olha para o micro, claro, tem que estar preocupado, né, se a empresa vai conseguir passar por esses desafios macro, como vários já aconteceram no Brasil, né? Tem empresas como a Klabin que tem 120 anos. O que a Klabin já não pegou? Dólar alto, dólar baixo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, pegou de tudo, né? E a empresa continua lá de pé. Então, se não perdeu fundamentos, não vai vender, não vai mexer. Balanceamento da posição em ações. Aqui é um bom motivo para mexer na carteira. Vamos supor que é uma coisa que a gente recomenda, vocês não tenham mais do que 10% numa ação só. Pô, eu comprei lá a Klabin, o mercado todo despencou, a Klabin subiu, agora ela tem 15% da minha carteira. Né? Comprei a Camil subiu, ela tem 16% da minha carteira. Gostaria de incluir mais um ativo na minha carteira. Pô, vende o excedente da Klabin e compra outro ativo. Isso aí não tem problema nenhum. Não vai se desfazer da posição toda. Mas rebalancear a posição em ações é positivo. Fazer um balanceamento da posição de investimentos. Pô, eu quero ter metade em renda fixa, metade em ações. Ali nos 110 mil pontos, 120 mil pontos, a minha parte de bolsa estava bem maior que a de renda fixa. O que tinha que ter feito? Vendido um pouco de bolsa e comprado um pouco de renda fixa.
Quando a bolsa bateu lá 60 mil pontos, 70 mil pontos, a mesma coisa. A posição de renda fixa subiu, a de bolsa caiu. Vende um pouco de renda fixa, compra mais um pouco de bolsa. Para quem fez isso, que é uma coisa que a gente recomenda, agora talvez seja o momento de rebalancear a posição de investimentos. Vende um pouco de bolsa e compra um pouco de renda fixa. E não precisa saber de economia, não tem nada a ver com isso. É só ver ali que uma posição está subindo e a outra posição está caindo. Faz isso 2 vezes por ano, 3 vezes por ano no máximo. Né? Não precisa, talvez 2 vezes por ano seja o melhor. Ou claro, quando a gente tem movimentos abruptos também. Ou descolamento de fundamentos versus os preços de mercado. Né? Pô, eu comprei aquela BIM, amanhã ela abre a R$400, sem motivo nenhum. Né? Talvez seja uma boa vender aquela BIM e colocar em outro ativo. Né? Até hoje, assim, das nossas recomendações aqui ainda não aconteceu. Talvez um dia isso aconteça. Ou nunca, né, pessoal? Quem tem uma carteira de longo prazo, talvez vai colocar o ativo lá na carteira, como a gente tem na posição da nossa família. Aqui tem posições há 10 anos, há 15 anos que não foram mexidas, foram só balanceadas. Enquanto a empresa continuar com fundamentos, a gente continua com a empresa na carteira. Então, esqueçam um pouco disso, pessoal, né? É a nossa recomendação. Esqueçam dessa questão macro. Facilitem para vocês. Ou vocês operam no curto prazo pensando nos gráficos, ou operem no longo prazo pensando nas empresas, aquelas empresas que vão passar por esses momentos de crise. Assim vocês não vão perder o sono e não vão ficar preocupados com político A, com político B, com epidemia, com tantas coisas ruins que estão acontecendo, que já aconteceram e ainda vão continuar acontecendo. Eu sei que às vezes parece lógico essas questões, mas a gente sempre tem que voltar a isso. O investidor já tem que entrar no mercado sabendo o que vai fazer. Né? Então, a resposta, pessoal, está na hora de vender, se for longo prazo, só por esses motivos aqui, e se for curto prazo, a gente está comprado pra caramba, né? Tanto que desde fevereiro aí a gente não tinha tantas posições como agora. Mas se no gráfico começar a apontar a venda ali, com certeza o pessoal vai fazer as recomendações, tá? Então, para quem quer, pessoal, seguir as nossas recomendações de longo prazo da parte de ações, nós temos um produto chamado Invista em Ações, que são justamente essas recomendações de longo prazo, com intuito fundamentalista, né? Tanto que esse ano a gente só fez uma recomendação de venda só, que não foi em função dessa questão da crise, que foi o IRB, né? Só uma recomendação, acho que nos últimos 3 anos aí tiveram 2 recomendações de venda só. O intuito é longo prazo, né? Ser sócio de boas empresas. Nós temos também o Carteiras Capitalizo, que são as recomendações de renda fixa, incluindo o Tesouro Direto, recomendações de fundo, incluindo fundos imobiliários e a parte de ações. Nós temos o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, mas que também tem as recomendações de longo prazo. O Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte aqui dos materiais grátis também, tá, pessoal? Blog, Telegram, os e-books, relatórios grátis, além de todos os nossos contatos, pessoal. Quer entender como a gente pode ajudar vocês nos investimentos de vocês? Entre em contato com a gente e vamos bater um papo. Um grande abraço a todos e até mais.